Hey guys, fala galera, tudo certinho? Hoje eu vou falar sobre inteligência artificial, aplicado no jogo de Raycasting que venho desenvolvendo há algum tempo aqui no canal. Quando você pensa em inteligência artificial, a primeira coisa que vem na cabeça são redes neurais, machine learning e coisas do tipo. Pois é, mas quando você fala em inteligência artificial em jogos, na maior parte dos casos, lógicas bem mais simples são usadas e funcionam relativamente bem. Mas se você tem interesse em usar redes neurais para inteligência artificial em um jogo, deixe um comentário aí. Eu particularmente acho a ideia bem interessante. Talvez não seja muito prática, mas quem sabe mais pra frente eu explore esse caminho. Voltando aqui para o nosso jogo de Raycasting, por enquanto a gente tem inimigos bem burrinhos. Tudo que eles sabem fazer é andar pra frente e se encontra uma parede, eles mudam de direção e seguem a vida. Ou seja, eles não representam qualquer perigo ao jogador. No meu jogo de Ray Tracing, o Tracing Maze, a inteligência dos inimigos também era bem limitada. Se o inimigo visse o jogador, ele ia em sua direção e começava a atacar até um deles morrer. Funciona razoavelmente bem. O jogador é obrigado a se defender, mas o inimigo não tem muita personalidade. Então nesse jogo, que eu ainda não decidi um nome, eu queria que os inimigos reagissem às ações do jogador e ao ambiente, podendo atacar ou fugir dependendo da situação, e também que trabalhassem em equipe, uma coisa que parecesse um pouco mais natural. Então eu tentei imaginar o jogo do ponto de vista de um inimigo. Ele basicamente tem dois objetivos: sobreviver e matar o jogador. Para alcançar esses objetivos, ele deve tomar decisões ou realizar ações com base nas suas percepções. Então ele pode ser modelado como uma função, com diferentes entradas e saídas. As percepções de um inimigo que eu vou considerar aqui são: primeiro, a visão. De uma forma parecida com o jogador, ele tem um campo de visão de 60 graus e um alcance de 6 blocos. Em segundo lugar, a audição. Se o jogador usar sua espada em um raio de 3 blocos de um inimigo, ele vai chamar sua atenção, mesmo que o inimigo esteja de costas ou atrás de uma parede. Em terceiro lugar, a sua própria saúde, muito importante para a sobrevivência. E em quarto lugar, a presença de outros inimigos, ou seja, seus amigos, no seu entorno e no entorno do jogador. Assim ele sabe quantos inimigos estão por perto para ajudar a matar o jogador. No final das contas, eu resolvi juntar a saúde e a quantidade de inimigos em um fator de medo. Um monstro sente medo quando sua saúde está baixa e não tem muitos amigos para ajudar ele. E o que o monstro consegue fazer? Ou seja, quais são as ações que ele pode realizar? Primeiro, ele pode andar para frente, que ele já faz o tempo todo. Segundo, ele pode rotacionar, por exemplo, na direção do jogador ou na direção oposta, ou então ainda numa direção aleatória. Terceiro, ele pode atacar o jogador, isso se ele estiver próximo o suficiente. Então, para melhor controlar as ações do inimigo, eu resolvi trabalhar com 3 diferentes estados. Primeiro, o normal, quando ele não tem conhecimento da localização do jogador. Agressivo, quando ele sabe onde o jogador está e não tem medo. E defensivo, quando ele sabe onde o jogador está, mas está com medo. Então agora é só passar essa lógica para o código do jogo. Antes de mais nada, adicionei uma variável para guardar a saúde do jogador. Se ela for menor que 0, o jogo acaba. Na array de inimigos, eu tive que adicionar mais 3 campos. Um para a saúde do monstro, outro para o estado e um para o cooldown dos ataques. Ou seja, para ter um intervalo entre os ataques de um inimigo. Também criei uma variável aqui que é o mapa de inimigos, que é zerado em cada frame. Então podemos criar a função para a inteligência dos inimigos, que recebe a posição do jogador, a array de inimigos, os mapas de paredes e inimigos, o índice do sprite da espada e o tempo absoluto e a saúde do jogador. Primeiro eu vou fazer um loop que passa por todos os inimigos e marca suas posições e as posições adjacentes no mapa de inimigos. Isso resulta em uma espécie de mapa de calor de inimigos, que eles usam para saber se tem outros monstros por perto. Depois eu faço um novo loop que passa por todos os inimigos, mas eu só vou analisar os inimigos que ainda têm saúde e desses apenas 10% em cada frame, porque eu não preciso rodar a lógica em cada frame para cada um dos inimigos. Com os dados de cada inimigo eu calculo a distância até o jogador e verifico a quantidade de amigos. Se o jogador não estiver no mesmo bloco do inimigo, eu conto os inimigos que estão perto do jogador também. Depois eu junto os amigos com a saúde para saber se ele está assustado ou não. E para diferenciar zumbis e esqueletos, eu fiz os zumbis menos medrosos. Começando pelo estado normal, se o inimigo estiver no range de até 6 blocos do jogador, eu vou calcular o ângulo em relação ao jogador para verificar o campo de visão. Se ele estiver dentro do campo de visão, ou se a espada foi ativada e está dentro do range de 3 blocos, eu calculo um raio de visão, para verificar se não tem nenhuma parede entre o monstro e o jogador. Somente se ele passar por esses testes e não estiver com medo, ele passa para o estado agressivo, e vai se virar para o jogador. Se ele estiver com medo, ele vira na direção oposta ao jogador.
e entra no estado defensivo. No estado agressivo é calculado o ângulo até o jogador e é verificado se o inimigo está em range para atacar. Isso se o intervalo mínimo entre ataques já se passou para poder atacar. Então ele ataca, atualiza o cooldown e diminui a saúde do jogador. O dano do ataque diminui um pouco quando tem muitos inimigos em volta do jogador, porque aí não tem espaço para todos atacarem juntos. Caso ele esteja com medo, ele passa para o estado defensivo. Nesse estado, de novo ele verifica se continua com medo, se não volta para o estado normal. Se estiver com medo, ele vira para a direção oposta ao jogador. No final, guarda os valores atualizados de direção e estado do monstro. Para deixar as coisas um pouco mais interessantes, eu fiz a velocidade dos inimigos mudar de acordo com o estado, aqui na função de ordenar sprites. No estado normal, eles são bem lentos, como se estivessem passeando pelo labirinto. No estado agressivo, eles têm um aumento de 50% na sua velocidade, e quando estão fugindo, no estado defensivo, tem um aumento de velocidade de 100% em relação ao estado normal. Também adicionei a habilidade do jogador atacar mais de um inimigo de uma vez só, que ajuda bastante na hora que tem muitos inimigos em cima dele, e também já empurra o inimigo um pouco para trás. No final das contas, eu fiquei satisfeito com a lógica da inteligência, só que eu levei um bom tempo para fazer alguns ajustes finos para tentar deixar o jogo mais equilibrado, tipo quanto de saúde cada inimigo deve ter, quanto de dano cada ataque causa, em que momento o inimigo fica com medo, e etc. E como vocês talvez tenham acompanhado, eu também implementei a mudança de ângulo vertical na visão do jogador. No próximo vídeo eu quero adicionar sons ao jogo, porque o som tem um papel muito importante para dar ritmo e mais emoção ao jogo. O código está disponível no meu GitHub, link na descrição. Se você tiver dúvidas ou sugestões, escreva aí nos comentários. E se você quiser acompanhar os próximos desenvolvimentos desse e de futuros projetos, se inscreve aí no canal. No mais, abraços e até o próximo vídeo.